Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui do canal. Hoje temos o quinta semana do ano de finalizados de leituras. E essa semana foi legal, li bastante coisa boa, bastante coisa que foi meio chocante, mas de certo modo, acho que essa semana, sim, foi uma semana que tudo foi acima da média na minha leitura aqui. Foi top, foi muito bom mesmo. O primeiro foi minha primeira experiência com light novel, que são livros, praticamente, né, de lá do Japão, de mangás. Então pode ser às vezes spin-offs, ou pode ser até as próprias histórias originais mesmo. E a minha primeira experiência com light novel eu queria que fosse de alguma série que eu gostasse bastante. E eu fiquei muito feliz porque a JBC resolveu lançar as light novels de Fullmetal Alchemist. E eu peguei essa primeira que saiu agora, que chama Terra da Areia, de... deixa eu lembrar o nome do autor. Makoto Inoue, com as ilustrações da própria criadora de Fullmetal Alchemist, que é a Hiromu Arakawa. E, cara, como foi bom poder rever o Edward, o Alphonse, o Roy, a Hawkeye e toda a galera. Nossa, é muito, muito, muito bom. Essa história aqui se passa antes do fim da série, né? Assim, não tem uma cronologia certa de quando que essa história aconteceu dentro do universo do Fullmetal Alchemist. Então pode ser realmente uma história canônica, que nunca teve referência lá dentro do mangá original, mas se retrata uma das buscas que o Edward e o Alphonse fizeram pela Pedra Filosofal, né? Quando eles estavam tentando achar uma forma de recuperar os seus próprios corpos depois do que aconteceu errado lá no começo do mangá, né? Pra quem nunca leu, nunca viu o anime, quero tentar evitar de dar muitos spoilers, porque realmente Fullmetal Alchemist é uma obra que, assim, todo mundo, na minha opinião, tinha que ou ler ou assistir. É muito, muito bom, vale muito a pena. E aqui, apesar de não ser uma história escrita pela própria Hiromu Arakawa, o Makoto Inoue, ele soube muito bem retratar todos os personagens, soube muito bem utilizar a personalidade de cada um aqui. Realmente eu senti como se eu estivesse lendo o Edward, eu realmente senti como se eu estivesse lendo o Alphonse. Os personagens vilões que ele criou para essa história também são fantásticos, são personagens muito legais. E a história adicional que relata uma história envolvendo o pessoal lá do Quartel-General Leste, que é o Roy Mustang, a Hawkeye e o resto da galera, é muito divertida. É uma história que começa de uma forma e termina num fim muito inesperado. E foi muito bom poder ver eles assim, sabe? Isso aqui é uma coisa muito legal de ver numa animação própria disso. Ia ser muito legal de sair. E eu recomendo muito que, para quem já leu o Fullmetal ou já assistiu o anime, que vá atrás dessa light novel para ler. E quem ainda não leu e nem assistiu o anime, faça algum dos dois. Ou arranje o mangá para ler completo, ou assiste o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é o que acompanhou certinho o mangá. Porque é muito bom, é uma coisa que vale muito a pena. E esperando pelas próximas light novels que a JBC já anunciou que vai trazer todas. Muito bom, parabéns JBC pelo trabalho. A segunda leitura, a gente foi do Japão para a Argentina. Foi um quadrinho que eu não conhecia anteriormente, eu fui só conhecer quando eu cheguei lá na CCXP e vi que o pessoal da Risco Editora tava com uma mesinha lá junto com o autor dessa HQ. E ela tem até uma história de publicação bem diferente, eu vou contar aqui para vocês daqui a pouco. Mas então, esse quadrinho que eu peguei, inclusive eu acho que foi o primeiro lançamento internacional da Risco Editora, se eu não me engano. E é o último recreio de Carlos Trillo e Horácio Altuna. Eu conheci o Horácio Altuna, ele estava lá na mesa junto com o pessoal da Risco Editora. Um senhorzinho bem simpático, não troquei muita ideia com ele, porque eu estava meio tímido. Ele fez esse desenho aqui pra mim, esse sketchzinho, espero que a câmera esteja pegando. E cara, o último recreio é basicamente o seguinte, um mundo distópico, onde uma bomba chamada Sex Bomb foi ativada e todos os adultos morreram, sumiram, não existe mais adultos. Não existe mais aquelas pessoas que despertaram o desejo sexual. E esse mundo então é um mundo regido por crianças. E primeiramente, lógico que teve aquele caos, porque teve bebê que ficou sozinho, teve criança muito novinha, e era uma realidade muito diferente. E as crianças sempre foram seres, né, dependentes dos adultos para viverem. E eles estavam num mundo agora onde eles tinham que se virar por conta própria. Então, assim,
Você vê que no começo não se preocuparam muito em manter mantimentos, foi uma bagunça desorganizada, começou a juntar grupos e apareceu até uma pessoa que era um adulto, mas ele era um eunuco, então ele não tinha desejo sexual e ele meio que formou um império dele. Só que quando as coisas foram acabando, acabou que não deu certo para ele. Você vê também a forma como algumas crianças perdem realmente a sanidade, né? Esse gibi não é uma história contínua, são várias histórias capitulares que você vê situações que foram acontecendo com grupos diferentes de personagens. E tem coisa muito pesada aqui, que até me chocou um pouco. Eu não achei que seria tão pesado que nem foi. Mas é muito legal ver isso, ver que teve crianças dentro dessa situação que elas tentaram realmente amadurecer em certos quesitos, como teve umas que começaram a ler sobre plantio, outras que começaram a entender a importância de manter estoque, várias coisas desse sentido, assim. Então, para quem tem um estômago um pouco mais forte, eu recomendo bastante essa HQ. E o interessante é que ela tem um final meio que aberto, assim, né? Porque, não vou contar, mas tem um final, assim, que te deixa entender que talvez as coisas podem começar a melhorar de novo. E o que eu vou comentar sobre esse negócio da publicação, ela é uma HQ argentina, mas ela teve um lançamento simultâneo junto na Espanha. Então saiu numa revista na Espanha e saiu numa revista na Argentina, só que elas terminaram em tempos diferentes. E por isso que ela tem essa sensação de história capitular, não ser uma história contínua, assim por dizer. A arte do Horácio Altuna é magnífica. É um traço no preto e branco, né, logicamente. Mas assim, para as pessoas que têm preconceito de arte preta e branca, isso aqui é incrível. O jeito que ele retrata a sombra, o jeito que ele retrata a luz, a gente até vê aqui na sobrecapa. É muito, muito fantástico. Mas, de novo, né, deixa um alerta aqui que não é uma HQ para quem tem estômago fraco. E vem num capricho editorial bem bacana também, com sobrecapa e uma capa bem interessante por trás. É outra HQ que vale muito a pena, bem acima da média. E o Carlos Trillo é um ator que vem saindo muito aqui no Brasil. A Comic Zone vem trazendo bastante coisa dele. E mais uma HQ aqui, da Risca Editora, uma editora que eu não conhecia também. E agora eu sou ansioso para conseguir pegar mais coisa deles. Estão de parabéns também. A terceira leitura, a gente foi lá para os Estados Unidos, para uma das grandes da indústria aí, que é a Marvel Comics. E é de um selo que a Panini vem trazendo que eu gosto bastante, que é o selo Marvel Vintage. Apesar de não ser uma história tão antiga, porque é uma história lá de 2012, é de um personagem que eu nunca tinha lido, só tinha tido contato pelos filmes, mas eu gostei bastante de como ele é retratado aqui e também da dinâmica que ele teve com outra personagem que está dentro desse encadernado. Então eu estou falando de Soldado Invernal, o Inverno Mais Longo. Aqui, escrito pelo Ed Brubaker, que é um gênio dos solteiros, né? E desenhado pelo Butch Guice e pelo Michael Lark. É uma HQ fantástica, assim, ela engloba, depois ali do Medo Essencial, acho que é assim que ficou o nome aqui no Brasil, e pega a fase do Winter Soldier de 2012, né? Então aqui a gente compila dos issues 1 a 14, e isso dá praticamente 3 arcos que são interconectados, são sequenciais. E o resumo o Soldado Invernal, ele meio que morreu, né, lá durante a guerra que teve na fase do Fear Itself, mas o Nick Fury e a Viúva Negra conseguiram salvar ele usando de métodos que o Nick Fury ele tem à disposição dele, só que por escolha do Soldado Invernal, ele pediu para que ninguém soubesse que ele estava vivo, para ele poder voltar a agir como Soldado Invernal e consertar certos erros do passado dele que ele foi lembrando durante esse arco do Medo Essencial. Então pega um pouco daquilo que quem assistiu o filme do Guerra Civil, é aquela parte dos soldados que o próprio Soldado Invernal treinou. Então ele lembrou que tinham 3 guardados pelos Estados Unidos e ele queria ir atrás disso porque eram pessoas muito perigosas para não ter um controle sobre elas. Então a gente vai seguindo a Viúva Negra e o Soldado Invernal investigando isso e a gente entra numa história ali de espionagem, de bastante ação. E a dinâmica entre esses dois personagens é uma coisa que a gente não viu nos cinemas, porque eles não têm ligação na história deles lá nos cinemas, mas nas HQs tem, porque a Viúva Negra, na época que ela estava no Quarto Vermelho, ela conheceu o Bucky Barnes quando ele ainda era o Soldado Invernal realmente da União Soviética.
E, cara, a arte daqui é fenomenal, assim como o roteiro. É, tipo, é muito lindo. É muito, muito lindo mesmo. É fantástico. A gente também vê uma personagem que eu só tinha visto nos jogos, que é a... Eu não vou falar, eu não vou lembrar. É a Lúcia Bombardas, que é uma personagem que eu acho ela muito porra louca. Mas nossa, a arte aqui é fantástica. Tô tentando achar uma parte aqui. A gente tem também a participação do Dr. Destino. É muito, muito bom mesmo. E deixa eu achar, aqui tem uma cena da chuva, que eu acho fantástica. Que é quando o Hawkeye tá... Hawkeye não. O Soldado Invernal tá andando de moto na chuva. Cadê? Então não achei ela, mas sim. Essas cenas com chuva eu acho muito legal. E o que eu achei mais legal dessa arte aqui é que ela realmente parece storyboards de cinema. Então, assim, se fossem adaptar esse arco pro cinema, eu acho que ia ser bem fácil. Bem fácil mesmo. E eu gostei muito do Bucky Barnes. Eu gostei muito do personagem nos quadrinhos. No filme eu não gosto muito dele. Mas aqui no quadrinho eu gostei bastante mesmo. Bastante, bastante mesmo. Essa história aqui tá de parabéns, novamente. Acima da média. E por fim, foi o primeiro lançamento do Pipoca Nanquim de 2023. E os caras já começaram lançando um petardo que, assim, eu ia falar, podia esperar até o Halloween, porque é uma HQ de terror, mas não podia esperar até o Halloween, porque eles começaram um ano em cheio, assim. Pra quem viu a live de lançamentos deles, sabe que esse ano vai ser incrível pro Pipoca Nanquim. E eles começaram, assim, chutando a porta. Chutando o pé da barraca. Os caras mandaram muito bem. Um terrorzão que mistura elementos de crítica social, principalmente a parte da xenofobia, do preconceito contra as culturas, contra as religiões. Na forma como o Jordan Peele vem fazendo os filmes de terror dele, eu não assisti os 2 primeiros filmes que ele lançou, que eu sei que são mais relacionados a essa parte do racismo, porque eu só vi o terceiro, que é o Não Olhe Para Cima, que é mais relacionado com a crítica do consumismo, do capitalismo e essas coisas, mas segue essa veia, assim, que o Jordan Peele vem trazendo pro cinema de terror, que não é só fazer um filme onde as pessoas morrem e tem monstros, mas sim trazer uma história bem elaborada mesmo. E esse quadrinho, ele acertou em cheio na construção de um roteiro nesse sentido. Então eu tô falando de Infiel, uma HQ roteirizada pelo Pornsak Pichette Shot, desenhada pelo Aaron Campbell e colorida pelo José Villarrubia. E meus amigos, não é à toa que o Jeff Lemire fez um pós-fácil para essa obra, porque o negócio é bombástico. Aqui a gente acompanha Aisha, que é uma muçulmana casada com um homem branco, que muda para o prédio da sogra após o prédio ter sofrido um atentado causado por um dos vizinhos que morava lá, que também era muçulmano. E ao adentrar a história, você vê que ela começa a ter visões de certas criaturas, que nem a gente tem nesse braço aqui, que começam a aterrorizar ela e causar coisas ruins para ela. E assim, a gente vai vendo isso, que a sogra dela, uma das flashbacks que a gente vê, ela não teve tanta aceitação no começo, mas com o passar do tempo ela estava tentando mudar isso, só que vai acontecendo cada coisa, cada reviravolta, que assim, é impressionante. E realmente é uma coisa a se pensar, né? Porque se a gente pega aí, eu gosto muito dessa coisa de sobrenatural, do paranormal. Você pega aí, o pessoal fala que os lugares mais mal assombrados que existem são lugares que tem muita energia negativa. Então você pensa num prédio onde teve um atentado por conta de uma pessoa de origem arábica, todo aquele preconceito que os outros moradores que sobreviveram começam a ter e destilar ali, será que essa energia negativa, essa energia má, não vai querer tomar uma forma física para causar mal para os outros? E é isso que eles conseguem acertar em cheio nessa história. É fantástico, fantástico mesmo, não é à toa que esse gibi fica aí nas listas de melhores histórias de terror por aí, porque o negócio é fantástico e tem cada recorte que realmente deixa assustado, porque são flashes, apesar de que eu até li aqui acho que foi no pós-fácil do Jeff Lemire, que ele fala que realmente o terror é mais fácil você fazer no cinema, numa série de TV, porque lá você tem o som, né? O quadrinho não tem o som, então é mais difícil você fazer isso no quadrinho, você tem que usar a virada de página para isso, mas aqui eles conseguiram criar toda essa atmosfera de terror e pânico de uma forma surpreendente. E além disso, o Campbell, ele usou
técnicas diferentes para desenhar o que seria a realidade, né, do mundo da Aisha e o que seria o sobrenatural. Então cria realmente uma diferença entre o que você vê que seria o mundo real dela e o que seria o sobrenatural. Você consegue perceber isso pelo desenho dele. E sem falar que as cores ajudam bastante nisso também. Então, assim, o José Villarrubia, ele é um gênio das cores. Eu sou uma pessoa que é apaixonada por cor. Então, assim, esse quadrinho aqui me deixou de cara por conta da utilização das cores também. Fica a recomendação também, gibi que com certeza, vou falar pra vocês, vai entrar no top 10 Pipoca Nanquim de 2023. E vai ser um páreo duro. Então, de parabéns por essa história. E é isso, galera. Essas foram as leituras dessa semana. 4 leituras, muito bom, e todas acima da média, que eu achei que talvez não iria acontecer, mas aconteceu. Me digam aí nos comentários o que vocês andam lendo. Por favor, se não é inscrito no canal, se inscreva. Dê favorito no vídeo, dê o seu joinha, porque isso ajuda a espalhar o vídeo para as outras pessoas aí. Então é isso. Muito obrigado, beijão e até a próxima.